Nós estamos iniciando uma nova trajetória. Há poucos dias, já na segunda-feira, casualmente no Dia do Estudante, houve então a abertura do semestre letivo da URGS, né? E nós estamos com o núcleo de comunicação, nosso núcleo de comunicação em rede da Escola de Enfermagem e Saúde Coletiva, iniciando uma nova etapa, que é exatamente para que se venha a dar ênfase nos 75 anos do curso de enfermagem dentro da URGS, né? Eu fui fazer uma pesquisa, já que a inteligência artificial está aí, não é só para nos atrapalhar, né? E eu fui ver o que a inteligência artificial nos dizia que é essa conversa de corredor. E eu descobri que são conversas informais e não oficiais que ocorrem em ambientes de trabalho, geralmente nos corredores, em momentos de pausa ou em qualquer situação de interação social entre os colegas. E é por isso, professora Virgínia, que a gente está lhe recebendo para essa primeira, né, número 1, ano 1 da conversa de corredor. Por quê? Se a conversa de corredor ela conta tantas coisas que às vezes não são as melhores, aqui nós vamos inverter a situação e vamos falar das coisas melhores. E nada melhor, então, do que a gente estar acompanhado aqui, né? Da jornalista Fabiana, do jornalista Maurício, né? Com o apoio também do nosso logo jornalista Daniel, para a gente receber, então, a diretora da escola. E a diretora que vem numa condição muito especial hoje. A diretora é ex-aluna da escola, é a atual diretora, né? E uma professora que é nossa colega, há tanto tempo nos orgulha nessas lutas, né, professora? Primeira conversa do corredor. O que é ser diretora? Como é que alguém que foi aluna, que não pensava nem ser diretora, porque a gente sabe dessas lutas, é a atual diretora e nos 75 anos da escola, professor? Então, Edilmar, Fábio, Maurício, Daniel, boa tarde a todos que vão nos, aqui a gente ver não dá e ouvir, boa tarde, né? nem bom dia, nem boa noite, porque as pessoas assistem em qualquer Não, horário. tudo né, bem, mas professor? nós estamos no meio da tarde num dia lindo, frio, mas lindo também. Isso. Mas olha só, ser diretora nunca foi uma ambição da Virgínia, da enfermeira Virgínia, da professora Virgínia. Eu entrei na universidade em 1998, então completei, esse ano eu vou completar 27 anos, e desses 27, dos 75 da universidade, 27 anos de universidade. E fui aluna, né? Aprendi muito. Quando eu entrei aluna, a diretora era a professora Ida, e ela dava uma disciplina que era a disciplina de introdução à enfermagem. E eu fiquei impressionada da capacidade dela. Foi bem na época assim da Organização Mundial de Saúde, falar que a enfermagem era, digamos assim, as raízes de toda a saúde, né? E um termo sempre que ela dizia, e depois eu vi que o COFEN utilizou um tempo, onde a vida há enfermagem, né? Então, isso me motivou muito o conhecimento que aquela professora tinha, que era diretora, mas ela dava essa aula de introdução à enfermagem e que ela nos colocava, né? Eu fui descobrir a enfermagem quando eu entrei, né? Que eu mais ou menos fiz vestibular pensando o que vai dar, eu era muito nova, enfim, né? Mas assim, nos corredores, o que é ser diretora em 2025? Nós estamos há 8 meses na direção, né? Entramos dia 2 de janeiro de 2025, eu e a professora Carmen, e até outubro do ano passado não passava na minha cabeça ser diretora da escola. Mas daí um grupo de colegas que estão quase se aposentando, de alunos e tal, lançou esse desafio, né? E eu fiquei pensando, por que não? Já poderia estar aposentada, tenho conhecimento, e uma crítica que eu sempre fiz, assim, que
Para ser diretora, tu tem que conhecer. Primeiro tem que conhecer a enfermagem. E nós agora temos um outro curso, saúde coletiva. Tem que ter um estilo agregador, mas sobretudo tem que conhecer a universidade. E eu conheço a universidade. Eu já participei de comissões, de comitês da universidade, dentro da escola, mas dentro da universidade também. O último foi o Comitê de Ética e Pesquisa, que eu fiquei 2 anos e meio. Então, tu conhece a universidade, como eu digo, eu conheço os corredores e os porões da universidade, isso é importante. E conheço várias histórias das nossas ex-diretoras, das nossas professoras, e isso é uma coisa que eu sempre estudei muito, porque isso nos constitui como profissão. E daí eu vou olhar para nossa bolsista do segundo semestre, a Vitória, e vou dizer por que muitas vezes nós da enfermagem agimos de certa forma. Porque tem várias coisas que nos constituíram dessa maneira. Então tem algumas curiosidades que eu gostaria de partilhar hoje com vocês. Não sei se agora, se eu já posso entrar, já posso ficar falando, ou tu vai me perguntar, se a Fábio e o Maurício querem me perguntar alguma coisa. Professora, no corredor não é nada formal, professor. Então tá. Maurício, tu podia contar um pouquinho então da história, o que tu andou estudando, que o Maurício teve que estudar, professor. Ele é jornalista, né, vai trabalhar com o pessoal da enfermagem, tem que contar um pouquinho a história. Um pouco dessa história a gente teve acesso também na formatura, na comemoração dos 50 anos da formatura da primeira turma, né? Uhum. Que aconteceu no final do ano passado. E ali a gente percebe que a história compõe a nossa unidade ali, né? O que avançou no ensino, na pesquisa, na extensão de lá para cá, com tantas pessoas, com tantas mentes diversas assim, compondo a sala de aula e do banco, desde aluno passando por professor e agora diretora. Qual é a percepção dessa evolução? Demais, por exemplo, a começar o período de formação de graduação, né? Que eram, eu acho que o Dilmar também, eram 4 anos, né? Eu cheguei em 96, 2 anos antes. 2 anos antes. Pude te dizer boas-vindas, professor. E depois, 5 anos, aumentou a carga total do curso para mais de 4.000 horas, então os estágios curriculares, tudo isso mudou também, né? Mas assim, o que mudou além disso? Eu fui, por exemplo, da primeira turma de doutorado aqui na escola. Não tinha doutorado no Rio Grande do Sul de enfermagem. Os colegas que faziam doutorado ou saíam ou tinham aquelas situações de convênios com outras universidades. Então isso deu um up importante, porque como eu digo, quem entra num pós-graduação, mestrado, doutorado, quando tu sai tu não é a mesma pessoa. Desde o primeiro dia, assim como a Vitória entrou na URGS, primeiro dia, sentou numa sala de aula, eu tenho certeza que tu não sai a mesma pessoa. Tu sai melhor, né? Mas tu não sai a mesma pessoa, porque isso agrega, além de saber, agrega conhecimento, agrega o buscar o conhecimento, né? E como eu tenho reiteradamente falado, até nos meus discursos até de formatura, que é só o conhecimento que destrói mitos, né? Enfim, e é o conhecimento que nos modifica e que faz ir além. E isso é uma coisa que a gente viu a evolução da enfermagem. E da nossa escola mais ainda, né? Que a gente vê gradativamente a qualidade do que nós estamos formando, tanto na graduação quanto nos pós-graduações. Nós temos alunos pelo mundo. Eu agora, sexta-feira, vou fazer uma viagem, vou encontrar 2 ex-alunas trabalhando em outros locais, que fizeram pós-graduação em outro local. Nós temos ex-alunos morando em diversos países do mundo, né? Canadá, Estados Unidos, Finlândia, gente. A gente tem aluno morando na Finlândia, Espanha, França, que eu tô lembrando assim rapidamente, né? Então, assim, todos com muita dedicação e empenho, que cada vez que vem também se coloca de uma forma, a gente fica tão orgulhoso de ver, porque eles voltam e gostam de voltar para a escola. E a prova disso também é a questão da nota 5 no ENAD. Sim. E uma das coisas que me chamou a atenção, vários professores e alunos
tiraram foto agora no nosso pátio lá, bem onde está a faixa da nota 5 no ENAD. Então isso é muito importante isso para a qualidade do ensino. E junto com isso, a formação dos alunos, né? Porque a gente teve um período que eu ouvia assim, não, a gente tem que se desvincular, por exemplo, da questão política. E eu já vejo, eu vim conversando com a Fábio agora no carro, que os alunos nos pediram para ver se a gente conseguia ônibus para irem para o Congresso Estudantil em Santa Maria. E a gente precisa disso. Que nós temos que incentivar o nosso aluno a ser crítico. E daí se a gente vai ver como nós fomos configuradas como enfermeiras, 1950, nós éramos um apêndice da Faculdade de Medicina, né? E aí, tu ouviu a professora Vera, por exemplo, falar naquela... ela era da segunda turma, né? Num vídeo que ela fala assim. E eu há pouco encontrei a professora Vera num aniversário de uma outra ex-diretora. E ela contando para nós, ela foi da segunda turma, assim, que quando ela se formou, em 1954, a primeira turma foi em 1950, 54, já tinha uma história que, por exemplo, tinha dinheiro para a gente ter o nosso prédio, tá? 1954. E o que aconteceu naquele momento? O Hospital de Clínicas estava sendo construído também. Na época, as diretoras, enfim, quem constituía a escola na época, foram convencidas a não financiar, mas aquela verba que foi conseguida para construir um prédio próprio, elas doaram para a construção do Hospital de Clínicas, para ajudar o Hospital de Clínicas, uma vez que o Hospital de Clínicas seria o nosso laboratório de ensino. E aí eu quero dizer para vocês, por que eu achei isso muito interessante, porque vocês sabem que, além de eu ser professora, agora diretora, eu continuo sendo uma militante feminista, né? E de buscar a inserção de enfermeiras obstetras, que no mundo é considerado midwife, na cena do parto e dentro do Hospital de Clínicas. E isso sempre foi me dito assim, não, mas o Hospital de Clínicas foi construído para a Faculdade de Medicina. E não é verdade. 1954. Isso é fato, é comprovado, a professora Vera reforçou isso, que veio um dinheiro para a construção, mesmo assim não foi construído, e claro que não foi para construir o Hospital de Clínicas, mas ajudou, digamos, um andar do Hospital de Clínicas. Porque é como é que é? O campus da saúde, né? Que naquela época era chamado de campus médico. Daí vem todas as nomenclaturas que eu também tenho uma encrenca, porque a palavra tem poder, né? E não é um campus médico, é um campus da saúde. Tem enfermagem, tem farmácia, tem odonto, tem psicologia, tem nutrição. Mostra também, enfim. eu acho que a característica, né, das enfermeiras da época, né, de por um bem maior, né, recuar um pouquinho na construção da enfermagem, né, do prédio da enfermagem, e se doar para o Hospital de Clínicas, que seria um bem maior naquela época, talvez. Ou é uma coisa de gênero mesmo. É de gênero? Não sei. Né? Isso Eu aí é vejo pra como gente uma... pensar, ou de não sei. Não sei se eu emito uma opinião tão forte nisso, mas eu vejo que isso nos constitui daí. Mas entende? isso pode ser uma provocação, né, Pode ser uma professora? provocação. Ou já é uma maneira de tu dizer nossa- assim, as enfermeiras têm que doar, né? Enfim. Que é uma profissão essencialmente vista como exercida pela mulher, né? A questão do cuidado e tal. Essa construção, né? Tem Foi isso sendo também, vista, talvez, tem isso naquele também. momento de mais... E naquela época, Maurício, as estudantes ficavam em pensionatos, né? Pensionatos era considerado... Como é que era o nome daquilo? Que elas ficavam tudo junto, assim, Não, acho que é pensionato mesmo. mas Não, é uma os coisa da abrigos, enfermeira, era albergues, só da essas enfermagem. questões Como é que é todas, sim. que eles chamavam de... deixa eu ver que eu até tinha anotado aqui, que era um local Nós que vamos era... nos lembrar, né? Mas nós estamos falando de Vamos, 950, 54, né? Que dura até 54, sobre as quais, inclusive, algumas pessoas ainda, né, estão na vivência junto com a gente, e a gente vai buscar também essas informações. Um dos objetivos é exatamente que a gente possa fazer dessa conversa, desses
programas que teremos, a gente possa ter pessoas, né, de todas as gerações e que vão poder trazer essas orientações. Mas eu estava falando em provocação, professora, porque esse material vai estar no site da escola, né? E em estando no site da escola, o pessoal do mestrado, do doutorado, dos trabalhos de conclusão podem ter esta atividade, quem sabe, como um dos temas, né, a ser pesquisado. Eu estava fazendo um paralelo, uma situação assim que 1954, depois 1962 no Brasil foi criado o Estatuto da Mulher Casada. Você sabe o que é isso? Acho que na época elas não poderiam, algumas poderiam votar ou trabalhar ou fazer algumas coisas, mas com permissão do marido. Isso, e daí a partir de 1962 elas não precisaram mais da permissão do marido. Então as mulheres que não tinham marido tinham que pedir para o pai, para um irmão mais velho e tal, né? E daí, depois, eu sempre gosto de fazer esse paralelo e essa correlação com a história, porque isso nos diz muito, né? Nós eram só mulheres que constituíam a enfermagem até aquele momento. Eu não me lembro quando entrou o primeiro homem na enfermagem, não sei. É um outro tema de pesquisa. É bem importante ver, porque hoje a gente tem bastante gente. Sim. Né? Hoje nós temos bastante homens na enfermagem. E além de tudo, a gente sabe o último censo da enfermagem, aqui no Rio Grande do Sul, 80% são mulheres, nós já temos mais de 20%, né, com homens, que há 10 anos não era assim. Então mudou muito isso, né, esse campo. E é assim que a gente vai indo, né? Mas essa história é tão interessante que eu tive o privilégio de gravar a professora Maria Helena Neri. A professora Maria Helena Neri é uma ex-aluna da escola, foi a primeira ex-aluna a ser diretora da escola de enfermagem. E a professora Maria Helena Neri, ela é anterior ao Corém, tanto que ela tem a carteira profissional dela, é COFEM 404. COFEM é o COFEM dela, Federal. que é o do Conselho Federal, né? Para vocês terem uma ideia, eu me formei em 81 e o meu já é 21.878. Então vocês imaginem, hoje já está para mais de 100 mil os registros das pessoas. E essa professora é o número 4. Mas o mais importante da professora Neri é que essas ousadias, digamos assim, ela é uma das principais representantes, porque ela foi dada as opções, ou casava, né, ou ela era freira, né, ou ela teria que estudar. E para estudar ela sai então do interior de Passo Fundo e vem para Porto Alegre, e aí ela conseguiu ficar então abrigada nesta escola, Como é que eles da escola de enfermagem. E aí ela consegue, então, se formando, depois estando integrada ao Hospital de Clínicas, a criação do Hospital de Clínicas, né? Inclusive, a gente andou anotando uma história ali, o Clínicas é criado em 1970, né? Aí a gente já tem na escola, em 72, 8 cursos de pós-graduação lato sensu, embora o lato sensu da escola tenha começado em 1966. Aí, em 76, existe, então, a licenciatura em enfermagem, habilitação em saúde pública ou enfermagem obstétrica. Era uma escolha que se fazia, né? Eu pude fazer isso em 79 em diante. Eu fiz licenciatura e fiz habilitação de saúde pública. E em 76, ainda na escola de enfermagem, surgiu a Revista Gaúcha de Enfermagem, e com ela o mestrado em enfermagem. E esse mestrado é desativado em 83, volta em 98 como um mestrado acadêmico, o doutorado, aí a primeira turma da professora em 2006, né? E aí a gente tem então o curso de análise de políticas e sistemas de saúde, que é o curso do bacharelado em saúde coletiva, que começou 2008, com esse nome. Em 2008. Pelo né? Reúne, né? É. Internato, que se chamava. Internato, exato. Então, assim, ó, nós temos, então, essas trajetórias. E a professora Maria Helena Neri preferiu ficar solteira,
não ser freira e ser, né, no caso, estudante de enfermagem, depois ser enfermeira, né, ainda está entre nós, já com uma idade bastante avançada, e nos traz essa alegria. E a força que ela colocou para impulsionar a enfermagem no Estado e no Brasil, né? Porque ela participou, ela foi uma da primeira diretora de enfermagem do Hospital de Clínicas, né? Também. E atuou, eu anotei aqui, na fundação da ABEM, lá, né? E nos conselhos federal e regional de enfermagem, né? Então, fez uma escolha bem importante, né? Uma outra referência que faz a professora Virgínia é da professora Ida Ramos de Freitas Xavier. Eu também cheguei no início da professora Ida, graças à professora Ida, né, que a gente já se conhecia antes. Eu fui aluno dela num curso de especialização, já trabalhava no rádio, e com a professora Ida a gente pôde perceber essa paixão dela pela escola da URGS, dizendo que a escola da URGS era a primeira genuinamente gaúcha, né? E a Ida sempre bateu muito nisso. A gente vai até trazê-la também para uma dessas conversas, mas a professora Ida foi aquela que me cobrou a lâmpada, né? A lâmpada que o pessoal vê hoje nas formaturas. Eu trouxe de Santa Maria o primeiro modelo, né? Por orientação da professora Ida. E era a minha primeira formatura, isso, né, como paraninfo em 1997, e a professora Ida pediu, né, e a gente inseriu desde lá a lâmpada e aquela passagem da responsabilidade de uma turma para a turma seguinte, né. São situações assim mais antigas. Agora, os grandes desafios, professora Virgínia, estão no dia a dia, né? Nós vamos ter outras conversas aqui com o pessoal que está aí, Fabiane, no grupo dos 75 anos da escola. A gente vai trazer os colegas também para virem expondo essas coisas, né? Mas tu podia contar um pouquinho o que esse grupo já anda programando de coisas para os 75 anos, porque se a professora Virgínia falar, é uma posição mais oficial. Agora, o pessoal do jornalismo já é mais aberto, assim. O que tu já viste lá? A Fabiane, que inclusive faz uma outra perspectiva boa para a gente enquanto núcleo de comunicação na escola, que é o fato de que ela está no grupo central da URGS, da política de comunicação, que inclusive na semana passada teve aqui seu segundo grande fórum de comunicadores, 66 pessoas e coisa e tal. Sim, Conta o fórum é uma retomada, né, de uma história mais antiga, e o intuito é, depois, mais tarde, se fortalecer e criar uma política de comunicação institucional para a URGS, né. Já em relação aos 75 anos, né, a gente está fazendo várias atividades, e entre elas a gente está divulgando um e-book, né, que estamos solicitando em histórias da comunidade acadêmica, né, para o pessoal participar, que são as pessoas que ao longo do tempo, né, construíram e ainda estão construindo essa história da Escola de Enfermagem e de Saúde Coletiva. E também, né, para os estudantes e técnicos também, a gente gostaria que participassem na formulação de uma arte para a camiseta dos 75 anos da escola, né? Fora isso, a gente pretende ainda fazer as atividades, né, de palestras para o dia 4 de dezembro, né, e também buscar espaços, né, na mídia para a gente apresentar a história da Escola de Enfermagem e de Saúde Coletiva. A Fábio lembrou uma situação, e ontem eu falei com um assessor de um deputado para ter na Assembleia Legislativa um momento que eles chamam de sessão solene. Sessão solene, para homenagear a Escola de Enfermagem da URGS, por ser a primeira do estado e da região sul e tal. E é do Valdecir, que é lá da tua terra, lá de Santa Maria. Oliveira. É Valdecir Oliveira.
e vai nos receber. O Ricardo Resberg também foi aluno e tal, vai nos receber, ele é o assessor do Aldecir, e vão propor. Eu acho que é bem importante para a sociedade gaúcha saber isso, a Assembleia se comprometer também. Nós estamos fazendo 75 anos na URGS, né, professora? Mas a Dentro gente da URGS. viveu logo o processo da pandemia, né? A pandemia teve um concurso no Corém, né? Eu fiz uma das poesias concorrentes e me surpreendeu muito, e por isso é a razão de que tu comentes um pouco, professora, a ideia de que a enfermagem não quer só flores e aplausos. Ela também precisa reconhecimento, e que seja o reconhecimento também econômico, financeiro, de posicionamento nas diversas instâncias. Conta um pouco para as pessoas como isso se dá dentro do curso, como funciona essa parte de conscientização das pessoas, de que a questão não é apenas esse viés político-partidário que todo mundo tenta fazer, mas que é também uma questão de política institucional, de política pública, de política profissional. Então, isso tudo, isso me lembra muito a professora Ida, porque ela sempre dizia: onde há vida há enfermagem. Então, na pandemia, a gente viu as pessoas irem para as janelas, aplaudir e tal. E no mesmo período, nós tínhamos no Congresso Nacional uma lei que a gente ainda briga bastante para a enfermagem ter um piso e uma jornada de trabalho. Foi aprovado um piso vergonhoso de 4.700, não chega a 5.000 reais, né? E que vários locais no interior do Rio Grande do Sul, ainda sindicato e Corém precisam autuar, porque ainda muitas vezes não pagam o piso mínimo, né? Enfim. E a jornada de trabalho não foi votada ainda nós não temos uma... É jornada de trabalho que falam, né? Uma jornada mínima, que a gente sempre lutou por 30 horas, por enfermagem ser um trabalho, muitas vezes... Quem já fez um plantão, né, Dilmar? Sabe o que é, por exemplo, no centro obstétrico que eu fazia, ou numa UTI neonatal, de nascer prematuros, ou de uma própria maternidade, de tu avaliar gestantes de alto risco, enfim, né? Sabe todo o estresse que é e toda a atenção que despende isso, e conhecimento. Porque ninguém trabalha em áreas tão criteriosas como essa, ou numa atenção básica, que às vezes eu digo que às vezes é muito mais difícil trabalhar numa atenção básica do que numa UTI, que na UTI tu tem todo aparato. Na atenção básica tu não tem, né? E daí tu tem que ter conhecimento. Mas isso nos diferencia. Mas assim, o que a gente faz no curso? Eu vejo muito, desde o primeiro semestre, já no semestre passado, o Dilmar nos convidou, e agora a Adriana Roese, que está na regência dessa disciplina, que é a primeira dos bichos, né? Mas eu sempre soube que tu traz as entidades de enfermagem para a escola, ou a escola vai até as entidades de enfermagem, para os alunos compreenderem. Porque até hoje a gente vê que tem colegas, tanto professores quanto enfermeiros, que acham que confundem um Corém com um sindicato e com uma associação. A associação é científica, o Corém é exercício profissional. E o sindicato luta pelos nossos direitos trabalhistas. Com uma diferença muito grande, que o Corém é obrigatório, a inscrição, a filiação, e né? por que é obrigatório? E o sindicato não é. É, tu opta. Mas por que é obrigatório? Porque os conselhos estão a serviços da sociedade. Sim. Eles defendem a sociedade. Ou seja, eles são conselhos que regulam o exercício profissional. Eles vão lá ver, por exemplo, se eu estou inscrita no conselho, se eu não estou cometendo nenhuma situação que extrapola o meu exercício profissional, ou se eu estou eticamente dentro das condutas éticas. Para isso existe um código de ética, que agora recém está sendo organizado um novo processo, que a direção participou do lançamento aqui, numa sexta-feira friaca danada. O nosso diretório acadêmico também participou. Então, inserir
os nossos estudantes nessa construção para compreender a profissão é muito importante. E até futuramente exercer esses cargos de ABEM, de COREM. Por exemplo, o vice-presidente do COFEM foi nosso aluno Daniel Menezes. Exatamente. Né? Então, assim, a gente precisa estar formando essas lideranças. Que estão, né? inclusive, no Ministério, nas Exatamente. secretarias estaduais, nos municípios, liderando Exatamente. setores Nos orgulha muito. nos municípios, né? Mas eu falava do sindicato porque nós temos 2.000 e poucos sócios, porque são voluntários. Eu sou. Eu também. Em compensação, a gente tem uma série de outras possibilidades e falta muito desta consciência de profissão mesmo, de classe, de grupo que vai reivindicar os seus direitos. Por quê? Mas Dilma, deixa eu te atrapalhar um pouquinho. Aí eu vejo que a gente tem uma situação daí, eu acho que até um pouco política do país. Sim. Porque foi criado aquele mito que sindicato eram tudo para ir contra patrão e patrão sempre tinha razão. E aí que eu falo da nossa Constituição como enfermeiros, né? De a gente não ter o nosso prédio e doar para o hospital de clínicas. Sim. Da gente deixar de ter nossas coisas pra gente... A gente pode ter e pode doar, mas a gente pode ter e pode exigir também de usar, entendeu? A gente precisa dessa formação. Boa. E o sindicato eu vejo isso, que foram desencorajados porque era um dia de salário de todo um ano, né? Eles estão ricos e estão enriquecendo e estão fazendo formações políticas dentro dos sindicatos. Sim, provavelmente. E também é importante para nos defender como classe. E até defender as condições de saúde das pessoas. Certeza. Mas eu me lembro também, quando eu cheguei, eu fui ver um pouquinho dessa história antiga, e eu soube também, além do prédio, que eu não sabia, estou aprendendo agora, professor, eu soube que quando aquele outro presidente da República disse que as unidades acadêmicas não deveriam ter veículos, que os veículos devessem todos ficar centralizados, como temos hoje uma central de transporte, né, e que apenas 2 unidades hoje detêm ainda os seus veículos. Eu sei que a primeira unidade, isso me foi dito por uma ex-diretora também, que a primeira unidade a entregar seus veículos foi a enfermagem. Quer dizer, então a gente passa historicamente como nós somos de uma boazinhas. Coisa que vem lá do anterior, Nem professora, tanto. vem de longe também. Nem né? tanto. Aí tem outras instituições, nós temos que depois retomar em outros espaços, em outros horários, as questões de também como entra a ideia das irmãs, né? Federese. As freiras também, quando entram sim. na ideia da profissão, né? E que é uma Mas olha o que ele falou antes. Tu lembra que tu falou da professora Nery, em Passo Fundo? Sim. Ou virava freira, ou casava, ou virava enfermeira. Não, tô brincando. Ou estudava. Ou estudar. E ainda, daí estudava. eu ainda, que gravei o vídeo, né? Eu ainda coloquei uma frase dela, né? Que o cidadão pretendente, que na situação não era pretendente, era o indicado, digamos assim, né? E ela disse que ele usava bombacha branca, que ela não ia estar a vida inteira lavando bombacha branca. Ave Maria! Então ela tomou essa decisão. Eu pensei que era outra coisa, bombacha branca, ela falou que era para lavar. Não, ela tinha essas coisas. E essas situações são as conversas que a gente precisa. Eu digo muito que a gente aprende no corredor, que a gente aprende nessas conversas, né? Algumas das vezes não serei eu, serão outros que estarão aqui, alunos também que vão conversar, participar. A gente quer trazer o pessoal da comissão de formatura da escola, a gente vai trazer o pessoal por setores, né? Para também ir dinamizando essa ideia. E a gente quer sugestões, por que não, né? O pessoal pode usar. E aí nós temos canais. Eu queria que então o Maurício e a Fabiane nos dissessem assim, quais são os canais que as pessoas que estão nos assistindo, né, servidores, estudantes,
docentes, né? Que canais são esses que as pessoas podem sugerir outros temas para a gente trazer aqui para a conversa do corredor? Porque eu vou deixar por último, no pedacinho final, aquelas conversinhas, né? O que tem de coisas que a gente não sabe que a professora tem para contar para a gente. Vixe, Maria. Quais são os canais que o pessoal pode acessar e dar ideias? Tem o nosso e-mail, né, que eu acho que é o principal, comunica EINFSC, né? No nosso site, urgs.br/EINFSC, na aba contato tem ali o acesso para o e-mail, que é o comunicaeinfsc.urgs.br. Ali é o principal canal de comunicação com o público para enviar sugestões, pautas e comentários. E agradecer a presença da professora Virgínia aqui. Mas dizer temos que o nosso Instagram, núcleo, temos E temos o Instagram Instagram também. o nosso núcleo vai estar à disposição com o Instagram, com o site, com essas publicações para reverberar as comemorações dos 75 anos e trabalhar junto com as iniciativas que estão por vir. Eu não vou te perguntar a fofoquinha final, assim, mas não, no mas, corredor, professor, mas eu tava o que tu lembrando... contaria pra gente só no corredor, assim? Eu estava lembrando de outra situação do que nos constitui como enfermagem a nível de mundo, por exemplo. Né? A gente sempre ouve, eu acho que naquela festinha que a gente teve de fralda lá da Taline, eu comentei isso, que até tinha num painel da escola lá, a Florence Nightingale, né? Que todo mundo fala da Florence. E sempre foi colocado à parte na história da enfermagem a outra enfermeira negra, Mary Jane, eu sei sempre Mary Jane porque era namorada do Homem-Aranha, que meu filho via não sei quantas mil vezes esse filme, Mary Jane Seacole. Ela era uma jamaicana e eu era uma enfermeira negra. E daí eu quando eu estudei enfermagem, eu não sabia dela. Eu descobri muito tempo depois. Então, aí são as conversas que não é de corredor, são conversas sérias, que a gente vê como a gente é constituído, né? A enfermeira, aquele modelo de enfermeira, que naquela época usava até aquelas touquinhas ali e tal, enfim, né? E como foi constituído dentro da enfermagem na URGS, por exemplo, que elas ficavam no, como é que é, não é pensionato? Internato, porque vinham do interior, e o reitor cuidava delas, né? Elas eram chamadas pupilas do senhor reitor, né? Então, teve até uma novela uma vez com esse nome, mas elas eram consideradas as meninas dos olhos do reitor. Então, e a gente vai vendo, constituindo na história. Por exemplo, tu entrou em 96, né? Na universidade eu entrei em 98. Em 96... foi a primeira vez que foi criado o sistema de cotas no Congresso Nacional Brasileiro, que obrigava os partidos a inscrever pelo menos 20% de mulheres nas chapas. Só que só em 2018, se eu não me engano, foi porque eu já fui lá no Congresso Nacional e quando eu fui, recém estava sendo inaugurado um banheiro para as mulheres. Então, de 96 para 2018, 2020, quanto tempo demorou para criarem um banheiro para as mulheres, que só tinha banheiro masculino, né? Então, essas situações de como nós nos constituímos, como foi, nem digo evolução, mas a busca incessante da igualdade de gênero no nosso país, isso nos constitui como enfermagem, porque ainda somos 80% de mulheres. Então, as lutas são as mesmas, né? Mesmo sendo a profissão de maior número de profissionais na rede de saúde. Nós somos, tu tem um hospital, tu tem atenção básica, tu tira todos os profissionais, tu só não pode tirar a enfermeira. Tirou a enfermeira, acaba a saúde. Porque a enfermeira acolhe, faz o acolhimento, avaliação de risco, atende e pode ir para consulta médica ou de outro profissional, mas toda a entrada passa pela enfermagem. Então, assim, não há saúde nesse país e no mundo, no planeta Terra, sem enfermagem. Então, olha a importância dessa profissão. E o que a gente está fazendo? A ONU sabe disso. Por isso que 2019 e 2020, Vitória, foi considerado o ano Nursing Now, a preocupação de não ter mais profissionais na área de formação, pelo desgaste, pela desvalorização. Né? Então, assim, o que a gente precisa é ensinar os nossos estudantes, abrir
espaços para eles se constituírem com força, com legalidade, mas se constituírem cidadãos e profissionais políticos para buscar essa merecida localização no mundo da saúde, do trabalho, do profissional da enfermagem. Porque hospital de clínica sem enfermagem não tem, porque 24 horas por dia quem fica lado a lado junto ao paciente é a enfermagem. Certo? Está inaugurado, né? O primeiro episódio, então, Mas tem do fofoca nosso de Conversa corredor, de será? Corredor. Tem alguma notícia para contar para o povo, professor? 4 de dezembro tem festa, né? 4 de 75 anos da dezembro a escola. gente vai fazer o planejamento do nosso grupo, né? A gente ter no meio da tarde, final de tarde, para chamar as ex-colegas, ex-professoras e tal, uma comemoração. A gente não quer muito palestra longa, não quer que todo mundo fale, senão ninguém para de falar. Mas a gente quer comemorar. E o dia 5 a gente quer comemorar entre nós servidores. E daí a gente já alugou lá, já conseguimos a sede da Durgues, e daí a gente lá vai poder comemorar o nosso trabalho, a gente junto. Como que a gente vai constituir essa solidariedade que a gente quer. Uma das coisas, por que eu também quis ser diretora, porque eu acho que a gente precisa se tratar melhor, a gente precisa de acolhimento e a gente precisa estar mais junto. Todos nós servidores, né? Porque isso é um exemplo para os nossos estudantes também e para a sociedade, né? Não sei se é porque eu estou mais velha também, mas eu acho que é isso aí. A gente precisa lutar pelos nossos espaços, mas com amor a gente vai indo, vai tranquilo. E às vezes alguém nos cutucando para aquele amor ficar mais um pouquinho mais forte assim, para a gente lutar pelos nossos direitos. Eu pelo menos estou perto do amor, né, professor? Paixão a gente fica bem Ah, perto. Gilmar, paixão. Nós vamos voltar a conversar, vamos acionar de novo outros colegas, outras colegas, para que a gente possa então estar nesse cotidiano, assim, trazendo mais o que é festejar 75 anos do curso de enfermagem, né? Nós temos já uma década do curso de saúde coletiva, né? São colegas que também estão conosco na mesma unidade acadêmica, e é importante que as pessoas que estão da nossa comunidade interna, sejam também as pessoas que venham a trazer outras pessoas do grande público, da comunidade externa, que afinal de contas, assim, é tão bonita a festa da formatura, né? Muito. Mas as pessoas precisam valorizar o que é o cotidiano também desses profissionais, e que quem já andou por isso, em algumas das situações, tanto na atenção básica, quanto na ideia secundária, ou então na área terciária dos hospitais, sabe o que é precisar da saúde, que às vezes a gente fala tanto em saúde, mas está muito ao redor da doença, né? E precisamos mesmo, não apenas dos profissionais e dos formandos profissionais, nós precisamos da consciência das pessoas sobre o que é viver com saúde, o que é ter também esta profissão, para que, né, como eu disse naquela outra vez, a gente possa ter mais do que aplausos e flores, e que possa ter realmente reconhecimento, que depende em parte de nós, né? É aquela história do domingo de manhã, né? Por minha culpa, minha tão grande culpa, mas também por culpa de quem não dá valor por essas situações. Então, o caso desses reconhecimentos que são feitos, né, nas câmaras de vereadores, que são feitos nas assembleias legislativas, né, que precisam chegar ao Congresso Nacional para reconhecimento. Todas as profissões, todas as inovações, né, já são apresentadas, porém o único salário que não foi discutido, a única condição de trabalho que não foi discutida foi a da enfermagem, foi deixada para depois. Esse para depois tem que vir antes. E nós estamos aqui também abertos para esse tipo de contribuição. A professora Virgínia vai estar conosco uma série de outras vezes, professor, porque a gente quer essencialmente ser esse canal, né? Um a mais de motivar as pessoas para estarem conosco.
E a gente podia também, inclusive, fazer um debate, mais aqui em Porto Alegre, até porque é um problema para nós, como docentes, para buscar campos de prática, né? O perigo da terceirização na saúde, ou seja, o perigo da privatização da saúde. Jogo bem aberto. Um bom tema, né? Nós vamos falar disso também, certamente. Muito gente obrigado pode para trazer, quem né? esteve com a gente. Queremos agradecer, então, e estamos abertos às sugestões de todas as pessoas que puderem contribuir, então, com o nosso núcleo de comunicação em rede, porque o nome é exatamente esse. É o nosso núcleo, mas que seja o nosso mais ampliado, né? E que a gente possa fazer da comunicação essa rede de divulgação, de motivação de todas as pessoas. E nós contar com esses dois aqui é tudo de bom, né? Nós É o mínimo, comunica, né, hein? com certeza. É o Comunica, mínimo. hein? Nós três, né? O Daniel também fazendo um trabalho grande, Muito de bom. grande valor. Então. Muito obrigado, então, pessoal. A gente volta a conversar sobre isso aqui pelo Conversa de Corredor.